Olá pessoal, vamos ao primeiro vídeo da nossa aula 6. Essa aula 6 é baseada nos capítulos 13 e 16. O capítulo 13 com o tema Sofismas, o cuidado com os autoenganos e com os enganadores. E o capítulo 16 com o tema Um roteiro para provar um teorema. Vamos ao capítulo 13. Se você usar argumentos não válidos em uma demonstração, tais como aqueles que ferem axiomas, argumentações lógicas ou definições, é possível deduzir contradições ou resultados assustadores que podem trazer surpresas. Veremos exemplos disso. Várias vezes, esses argumentos são propositadamente elaborados, até porque a intenção às vezes é exercitar você perceber onde está o erro. De modo que, a partir de premissas verdadeiras, alguém seja levado a deduzir conclusões falsas. Quando isso ocorre, esse tipo de raciocínio é chamado sofisma ou falácia. O sofisma ou falácia é uma sequência de argumentos aparentemente válidos que podem ser usados para deduzir resultados falsos. O termo sofisma decorre do nome de um grupo de filósofos da antiga Grécia chamados sofistas, do século IV a.C., e contra os quais se opunha o famoso filósofo Sócrates, que é descrito nos livros de Platão. Como o caso dos silogismos, há também uma classificação de tipos diferentes de sofistas. Diferentemente do que alguns apontam, um sofista não é um paradoxo, um sofisma não é um paradoxo. Um paradoxo é uma sentença autocontraditória a que se chega por argumentações válidas, ao contrário do que é um sofisma. Tá? O sofisma é a argumentação, o resultado não é um resultado verdadeiro, o resultado é falso. Então a argumentação é uma argumentação que tem falhas, certo? Então há uma diferença clara entre o que é um paradoxo e o que é um sofisma. O paradoxo ele é autocontraditório, não é que ele seja falso, mas na verdade é que não é possível, afirmando uma parte do paradoxo, aceitar a outra. Então ele é autocontraditório, se uma parte é verdadeira, a outra não pode ser. Diferente do caso do sofisma. O sofisma é uma afirmação falsa, onde a argumentação tem uma falha. Então é uma argumentação falha para um resultado falso. É bem diferente. Nos exemplos a seguir, apresentaremos alguns sofismas matemáticos. Exercitando o nosso espírito, encontraremos os erros nas demonstrações apresentadas, nosso espírito crítico. Perceberemos o quanto devemos ser cuidadosos com argumentos que, quando mal usados, propositadamente ou não, podem resultar em contradições e trazer muitas surpresas, mesmo quando se parte de premissas verdadeiras. Os nossos exemplos apresentarão resultados claramente falsos e o argumento parece verdadeiro. Isso vai ser surpreendente. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Bem, seja I a unidade imaginária, isto é, I ao quadrado igual a menos 1. Então vamos observar essa sequência de igualdades. 1 é igual a raiz de 1, tranquilo. Raiz de 1 é igual a raiz de menos 1 vezes menos 1. Claro, né? Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Raiz de menos 1 vezes menos 1 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1, porque raiz do produto é igual ao produto das raízes. Mas a raiz de menos 1 é I. Então aqui nós temos I vezes I, portanto I ao quadrado. Ora, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, dessa sequência de igualdades, a gente concluiu que 1 é igual a menos 1. Claro que tem algo errado, mas você consegue perceber onde está o erro? Pare o vídeo por um pouco de tempo, pense um pouco, pega papel e caneta, analisa, vê se você descobre onde está o erro. A falha está aqui, ó. Essa propriedade de que a raiz do produto é igual ao produto das raízes
só vale para números positivos, para números reais positivos. Tá certo? Ela não pode ser aplicada nesse caso. Portanto, aí está a falha e isso de fato é um sofisma. Vamos ao exemplo 2. Exemplo 2. Usando a propriedade do logaritmo de uma potência, que diz que o log de uma potência é igual ao produto do expoente vezes o logaritmo da base, temos o seguinte: 1/4 é maior do que 1/8. Tudo bem, né? O expoente, o denominador é maior na segunda fração, então ela é menor. De fato, 1/4 é maior que 1/8. Ora, o quadrado de um meio é maior do que o cubo de 1/2, claro, né? Porque o quadrado de 1/2 é 1/4, o cubo de 1/2 é 1/8. Isso implica que, bem, aí a gente aplica o logaritmo dos dois lados. Então o log de 1/2 ao quadrado é maior do que o log de 1/2 ao cubo. O que implica que, bem, agora usando a propriedade, eu passo o 2 para multiplicar o logaritmo. Então eu tenho 2 vezes o logaritmo de meio é maior do que 3 vezes o logaritmo de meio. Ora, mas então cancelo aqui o logaritmo de meio, né, já que não é um número positivo. Eu divido pelo logaritmo de meio dos dois lados dessa desigualdade e eu concluo então que 2 é maior do que 3. E nesse caso, você encontra a falha? Pode parar o vídeo também e pensar um pouco. Onde está a falha? A falha está aqui. O logaritmo é uma função decrescente. Então, se esse argumento é maior do que esse, o logaritmo desse argumento é menor do que esse. Ou seja, essa desigualdade mudaria de posição aqui neste ponto. Portanto, a falha está aí, isto é um sofisma. Exemplo 3. Bem, no exemplo 3 temos aqui menos 6 igual a menos 6. Vamos escrever esse primeiro menos 6 como 4 menos 10. Esse segundo menos 6 como 9 menos 15. Bem, vamos continuar reescrevendo essa igualdade. O 4 eu repeti, o menos 10 eu repeti, e aí eu somei 25 sobre 4 dos dois lados da igualdade. Então continua valendo. Bem, agora vamos escrever de uma maneira diferente. 4 vamos escrever como 2 ao quadrado. O menos 10 vamos escrever dessa forma, né? Você cancela o 2 com o 2, 2 vezes 5 dá 10, tem um sinal de menos na frente, então menos 10, tudo bem. 25 sobre 4 pode ser escrito como 5 meios ao quadrado. Agora do lado direito da igualdade. 9 é 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 5 meios, cai o 2 com o 2, fica menos 3 vezes 5, que é o menos 15. Tudo bem. E 25 quartos está escrito novamente como 5 meios ao quadrado. Então essa outra implicação está correta. Agora vamos mais uma. Olhando direitinho, nós temos aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Portanto, isso daqui é exatamente o desenvolvimento dessa diferença ao quadrado como um produto notável. A mesma coisa acontece aqui. Quadrado do primeiro é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, né? 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5 meios e mais 5 meios ao quadrado. Perfeito. Então, essa implicação me parece também correta. Agora, vamos para essa outra implicação. Você tem que essa diferença ao quadrado é igual a essa diferença ao quadrado. Então, a igualdade de potências, ignoro a base, porque os expoentes são iguais, ignoro os expoentes, já que eles são iguais, e aí igualo as bases. Portanto, eu digo que 2 menos 5 meios é igual a 3 menos 5 meios. Aí ignoro os 5 meios, né? Somo 5 meios dos dois lados aqui, eliminando 5 meios, e aí eu tenho que 2 é igual a 3. Está correto? Vocês encontram alguma falha nisso? Bem, naturalmente há uma falha. Parem o vídeo, peguem caneta, lápis, façam as contas, vejam onde estaria errado.
Bem, o erro está aqui. No momento em que você considera que os expoentes são iguais, então dá para igualar as bases, isso não é verdade. Note que você poderia ter uma potência do tipo a ao quadrado aqui e menos a ao quadrado aqui, e o resultado seria o mesmo. É exatamente o que acontece. 2 menos 5 meios é menos meio. E 3 menos 5 meios é mais meio. E é verdade que menos meio ao quadrado é igual a meio ao quadrado. Portanto, essa implicação aqui está errada. Esse fato não garante essa igualdade e, consequentemente, esse fato aqui está errado, como já sabíamos. Então, é mais um sofisma. Mais um exemplo. Temos que x é igual a y. Se você iguala x a y, então você pode dizer que x ao quadrado é igual a x vezes y. Você multiplicou por x dos dois lados dessa igualdade. Ora, mas se isso é verdade, então x ao quadrado menos xy é igual a zero, né? Você somou menos xy dos dois lados da igualdade. Mas se isso é verdade, então você coloca o x em evidência e você tem que x vezes x menos y, isso é igual a zero, então você conclui que o x é igual a zero. Bem, o sofisma aqui é mais claro, não é? Mas se você não entendeu, pare o vídeo e dê uma olhadinha. Veja se você consegue encontrar o erro. O erro está aqui, né? Na hora em que eu afirmo que esse produto dá zero, não obrigatoriamente o x é zero. Mesmo porque x menos y claramente é zero, visto que x é igual a y, foi o que você considerou desde o início. Então você concluiu que x é igual a zero. Mas concluiu erradamente. Veja que um corolário imediato desse erro seria dizer que 13 é igual a zero, né? Porque você poderia ter começado aqui com 13 é igual a y. Então 13 ao quadrado seria igual a 13 vezes y. Então 13 ao quadrado seria menos 13 vezes y. E aí você colocaria o 13 em evidência e concluiria que o 13 era zero, porque o produto deu zero. Seria um corolário imediato. Bem, um exemplo 5. Suponha a igual a b. A ao quadrado seria igual a vezes b. Você multiplicou por a dos dois lados. Bem, aí você subtrai b ao quadrado dos dois lados da igualdade e você tem que a ao quadrado menos b ao quadrado é ab menos b quadrado. À esquerda você tem uma diferença de quadrados. Então isso é uma soma vezes uma diferença. À direita você coloca o b em evidência. Então você fica com esse produto. Ora, então você cancela por a menos b, tira o a menos b daqui, e você fica com a mais b igual a b. Está aqui. Ora, se a mais b é igual a b, mas a é igual a b, então eu posso substituir esse a por b, e eu tenho à esquerda 2b e à direita b. Então 2b é igual a b, divido por b dos dois lados, eu tenho que 2 é igual a 1. Ora, mas se 2 é igual a 1, então, somando 1 dos dois lados, 3 é igual a 2, 4 é igual a 3, e assim o conjunto dos números naturais só tem o número 1. Onde está o erro? Parem o vídeo e deem uma olhada e tentem descobrir onde está o erro. O erro está aqui. No momento em que você cancela o a menos b dos dois lados, você está dividindo por a menos b dos dois lados. Ora, mas a é igual a b. Então, se você divide por a menos b dos dois lados, você está dividindo por zero. Então, claro que você não poderia ter feito essa divisão. O erro está aí. Estamos diante de mais um sofisma. Bem, continuaremos no próximo vídeo devido ao tempo que tivemos nesse.